Amado, você aí, se possível me acompanhe com a sua Bíblia aberta, vamos ver o que nos revela a palavra do Senhor. Abra ela em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Nós vamos ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo os esperava em Atenas e seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Pula lá para o verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Porque, passando a observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre a terra e a face da terra, havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque deles também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo, com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, poderoso és Tu, Pai. Obrigado pela Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Pai, que não saia dos meus lábios agora nenhuma palavra de persuasão humana, mas de poder. Pai, eu não suportaria palavras vindo de mim. E ninguém que me ouve agora as suportaria, Pai. Por isso, Senhor, que as palavras que saiam dos meus lábios sejam guiadas pelo Teu Santo Espírito e transforme as nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Queridos, a BBC News publicou em 5 de março de 2020, há cerca de 2 semanas atrás, uma análise intitulada Coronavírus. Quem está ganhando dinheiro com a epidemia? Nessa análise eram apontada a exploração de lucros de alguns setores da economia. Fabricantes de remédios, materiais de limpeza, laboratórios e muitos outros. Tudo isto em detrimento de outros em franca queda, deixando claro que isso estava acontecendo justamente em face da pandemia instalada. Nesta semana, afora o fato de que, infelizmente, mais uma vez, vemos muitos que exercem cargos e que deveriam agir em bem da coletividade, se manterem em constante palanque de eleição, inclusive parte da mídia, mas deixa para lá, isso é outra coisa, não vou tocar nesse assunto agora. Você já deve ter percebido que ao acessar os telejornais, você se depara com notícias que abordam paralelamente uma análise da crise de saúde e seus números, e a crise econômica e seus números. E no caso, ambos os números se entrelaçam. Agora veja
de fato, ou mesmo que no imaginário de cada pessoa, acende uma discussão de valores ao fundo. Vida, economia. Quanto vale uma vida? A exemplo do bate-papo entre Abraão e o Senhor lá no passado, se justificaria o achatamento econômico mundial para salvar 1000 vidas? E se fosse para salvar 100 vidas? Para salvar 10 vidas? Para salvar uma vida? Muitos diriam sem pestanejar, sem cálculos, sim. Alguns diriam, após alguns cálculos, não. E outros ainda diriam, depende. Qual vida? Vou provocar ainda mais a sua mente. Se justificaria a utilização de todas as reservas econômicas mundiais para salvar a vida do seu filho? Para salvar a vida da sua esposa? Salvar sua mãe? Salvar seu pai? Veja, eu não quero estabelecer uma discussão do tipo o que vale mais, mas quero a partir dessa situação atual provocar uma reflexão que sirva para a eternidade. Amados, o mundo já passou por diversas crises de saúde econômicas. Peste negra no século XIV, gripe espanhola em 1918, a Grande Depressão de 1929, a crise dos países da América Latina em 1980, a crise da bolha imobiliária e das ações do Japão em 1985, a gripe suína de 2009 e 2010, a crise mundial subprime de 2008. Veja, no caso, Timothy Keller recorda em seu livro Deuses Falsos que depois do início da crise econômica global em meados de 2008, houve uma série trágica de suicídios de pessoas outrora ricas e bem relacionadas. O diretor financeiro interino da Federal Home Loan Mortgage Corporation, empresa de crédito imobiliário também conhecida como Freddie Mac, enforcou-se no porão de sua casa. O dirigente executivo da Sheldon Gold, uma das maiores empresas de auditoria dos Estados Unidos, disparou uma arma contra a própria cabeça ao volante do seu Jaguar vermelho. Um gerente financeiro francês responsável pelo investimento do patrimônio de muitas das famílias reais e importantes da Europa, que perdeu 1,4 bilhões de dólares dos clientes no esquema da pirâmide de Bernard Madoff, cortou os pulsos e morreu em seu escritório na Avenida Madison. Um executivo sênior dinamarquês do banco HSBC enforcou-se dentro do guarda-roupa da sua suíte em Londres. Quando um executivo do banco Bear Stearns soube que não seria contratado pela JP Morgan Chase, comprador da sua empresa que estava falida, ingeriu uma overdose de drogas e pulou do 19º andar de seu prédio. Vejam, esses casos são absolutamente semelhantes a todos os suicídios após a queda da Bolsa de 1929. Notem, queridos, quando enfrentamos situações como esta que se apresentam atualmente, ou após passar por ela e colhermos seus resultados, nós com certeza vamos nos deparar com aquilo que de fato buscamos. Vou tentar explicar melhor. Nós podemos, no meio dessa crise, ou após passarmos por elas, ficarmos apenas tristes ou desesperados. Querido, você pode me perguntar a diferença entre tristeza e desespero? Sim. Tristeza é a dor para a qual existem fontes de consolação. Ela resulta da perda de algo bom entre várias coisas, de modo que, se você experimentar um revés profissional, por exemplo, poderá achar consolo na família para atravessar a dor. Já o desespero, por sua vez, é inconsolável, pois provém da perda de algo essencial. Quando você perde a fonte suprema de seu significado ou esperança, não existe fonte alternativas às quais se voltar. Isso acaba com você. No caso, você poderia me perguntar, mas por que lemos o texto de Atos 17? O que Deus quer nos falar? Olhe para mim. Eu vou te proclamar algo muito importante.
Só idólatras entram em desespero durante ou depois de uma crise. Vou repetir. Só idólatras entram em desespero durante ou depois de uma crise. Vejam, no breve texto que lemos, Lucas nos aponta, sem dúvida, o mais célebre discurso de Paulo. Discurso muito inteligente, muito rico, discurso precioso. E no caso, no verso 16, nós vemos que enquanto Paulo esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Note, para pessoas contemporâneas, a palavra idolatria remete à imagem de alguns povos primitivos curvados diante de estátuas. Ora, no caso, se bem observarmos o texto lido, vemos que quando foi para Atenas, Paulo viu uma cidade literalmente repleta de imagens de divindades. O Partenon ateniense dominava a paisagem, mas outras divindades estavam representadas em espaços públicos. Com certeza havia lá Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Artemis, a deusa da fertilidade e da prosperidade, Hefesto, deus da arte, e muitos outros. Agora, como já apontou Keller, nossa sociedade atual não difere muito dessa antiga. Na realidade, cada cultura é dominada por um conjunto próprio de ídolos. Cada uma tem um sacerdócio, seus totens e rituais. Cada uma tem seus santuários, sejam torres de escritórios, sejam belas casas, sejam spas e academias de ginástica, sejam estudos, sejam grandes estádios, onde sacrifícios devem ser oferecidos com o intuito de alcançar as bênçãos de uma boa vida e evitar desastre. O que são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e da realização? Se não a mesma coisa que assumiram dimensões míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade que achamos que controlamos. É como nos denunciou Salomão em Eclesiastes 9, o pobre homem querendo lutar contra o tempo e o acaso, que nunca fugiu ou fugirá das mãos de Deus. Talvez não dobremos os joelhos diante da estátua de Afrodite, mas muitas jovens hoje entram em depressão e enfrentam transtornos alimentares por causa de uma preocupação obsessiva com a imagem corporal. Podemos não queimar incenso a Artemis, mas quando o dinheiro e a carreira profissional são elevados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício de crianças, negligenciando a família e a comunidade para alcançar posições mais elevadas nos negócios e obter mais riqueza e prestígio. Tim Keller nos fala que o dinheiro, conforme aliás já havia nos advertido o próprio Senhor Jesus, pode assumir atributos divinos, e nossa relação com ele se aproxima então a adoração e a reverência. O dinheiro pode se tornar um vício espiritual. E como todos os vícios, ele esconde de suas vítimas as reais proporções que tem. Corremos mais e maiores riscos de alcançar uma satisfação cada vez menor com o que almejamos, até que vem o colapso. E no final, a pergunta é sempre a mesma: para que tudo isso? Observe, como já lhes falei no passado, embora possa até existir, jamais vi alguém num leito de UTI preocupado com a cotação da bolsa. Quando os grandes empresários, ao se sentirem abandonados no leito, perguntam à esposa que já não vê há tempo, dos filhos que não lhe visitam, no caso, num esforço justificador, diz que tudo que fez na vida foi para a família. Afirmam categoricamente: eu vivi para minha família. E justamente aí está o problema. Viveram para a família e não com a família. Amados, não tenho dúvida de que, por ordem ou permissão divina, o mundo parou para nos proporcionar mais uma oportunidade, dentre todas que ele já deu. A pergunta é: por quê? Por que agimos de forma tão irracional? Por que perdemos completamente de vista o que é certo e caminhamos para a idolatria? Por que corremos o risco do desespero? Tim Keller diz que a resposta bíblica
é que o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nosso coração tende a fabricar ídolos. Queridos, deixa eu caminhar um pouquinho mais com vocês na palavra. Abram suas Bíblias em Ezequiel capítulo 14. Leiam comigo, a partir do verso 2. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no teu próprio coração, porquanto todos os apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações. Porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, e esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo, voltarei o rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminarei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Vejam, o que o Senhor está dizendo nesse texto é que o coração humano torna coisas boas, como uma carreira profissional bem-sucedida, o amor, os bens materiais e até a família, e os converte em coisas essenciais. Ou seja, nosso coração os endeusa como o centro de nossa vida. Por quê? Conforme pensamos, se alcançarmos, elas são capazes de nos dar significado e segurança, proteção e realização. Mas isso só se alcança se nós alcançarmos. Daí vem o tempo e o acaso e destrói tudo. Amados, vocês se lembram do enredo central de O Senhor dos Anéis? No caso, tudo gira em volta do anel de poder do Senhor das Trevas, Sauron, capaz de corromper qualquer um que tente usá-lo, mesmo que sejam boas suas intenções. Vejam, no caso, não sei se vocês se lembram, um anel torna personagens dispostos a qualquer coisa para consegui-lo, sendo certo que todos ficam sujeitos em busca do precioso. Vocês lembram do Gollum? Sméagol? Um verdadeiro delírio diante do precioso. Notem, o poder do anel converte algo bom em um absoluto que converte qualquer ordem de lealdade e valor. Ou seja, o portador do anel torna-se cada vez mais escravizado e viciado nele, pois o ídolo é algo sem o qual não conseguimos viver. Ou seja, ele se apresenta para nós como essencial, tirando o lugar que só cabe a Deus. O que de fato é precioso para você? Ou seja, você já se perguntou o que de fato é essencial, inclusive para a sua existência? Note, o código moral mais famoso do mundo é o Decálogo, os 10 mandamentos. No caso, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus. E complementa: não terás outros deuses além de mim. Está lá em Êxodo, capítulo 20, versos 2 e 3. Ora, essa ordem leva a uma pergunta natural: o que você quer dizer com outros deuses? Temos a tendência de nos apoiar na sequência do texto bíblico para uma resposta imediata. Não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima do céu, nem debaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as cultuarás. É Êxodo 24 e 5, logo depois daquilo que eu li.
Agora, na realidade, a maioria das pessoas já sabem que é possível fazer do dinheiro um Deus. Jesus disse isso e nos alertou sobre isso. A maioria das pessoas sabem que é possível fazer do sexo um Deus, mas a realidade é uma só. Qualquer coisa na vida pode servir de ídolo, um Deus alternativo, um Deus falso. Queridos, vocês sabem o que é um ídolo? Qualquer coisa mais importante que Deus para você, que domine o seu coração e sua imaginação mais do que Deus. Qualquer coisa que você busque a fim de receber o que só Deus pode dar. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, sua vida dificilmente parecerá digna de ser vivida. Observem que os antigos pagãos não estavam sendo fantasiosos ao representar quase tudo como um deus. Tinham deuses dos sexos, deuses do trabalho, deus da guerra, deus do direito, deus do vinho e alegria, Dionísio, meu nome. Isto pelo simples fato de que qualquer coisa pode ser um deus a governar e servir de divindade no coração do homem ou na vida de um povo inteiro. Note, a beleza física é algo efetivamente agradável. Mas se for endeusada e transformada na coisa mais importante da vida de uma pessoa ou cultura, então haverá Afrodite, não apenas beleza. Veja, a sabedoria é algo maravilhoso. Mas se a sabedoria for endeusada e transformada na coisa mais importante da vida da pessoa, então haverá Atena, não apenas sabedoria. Observe. Leis são coisas boas para a disciplina da sociedade, mas se a própria lei foi endeusada e transformada na coisa mais importante de uma sociedade, então haverá Temis, não apenas leis. No caso, o texto lido, o que Paulo faz é apresentar ao povo de Atenas a oportunidade de desencantamento através da verdade libertadora do Evangelho. Sabe, é como a ideia de oferecer a oportunidade de um feitiço ser quebrado. Sabe como aquela pessoa que está enfeitiçada e lhe é proposto um meio de quebrar o feitiço? Amados, como nos apontou Ezequiel, o homem tem dado tanto espaço a deuses em seu coração que nos parece que o verdadeiro Deus vai tornando-se cada vez mais desconhecido. A cultura popular, bem como a religiosa ou as filosofias de vida, vão engolindo de tal forma a verdadeira revelação de Deus, que até já aceitamos, mesmo que veladamente, esse fato. Hoje, cada qual tem o seu Deus e não discutimos Deus. Veladamente há uma proposta: você aceita o meu Deus, eu aceito o seu, e vamos tocando. Então Paulo dirige-se ao ateniense dizendo: ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, é o que lhes anuncio. Está lá no verso 23. Há todo tipo de Deus. Deus que não é Deus. Deus da floresta, Deus do vento, Deus das águas, Deus da colheita, Deus da produção, Deus do sexo, Deus da beleza, Deus do dinheiro. E cada indivíduo tem um Deus para aquilo que está procurando na vida, privilegiando sempre aquilo que se apresenta como essencial no seu entender. E no caso, se perde esse Deus que não é Deus, não fica só triste, mas fica desesperado. Pasme, tem muitos que com certo temor de ofender o Deus verdadeiro, até lhe erguem um altarzinho no coração dizendo: eu até respeito o Deus criador dos céus e da terra, ou o Deus cristão, ou o Deus da Bíblia. Porém, ele lhe é desconhecido. Entendam, queridos, vamos encontrar muita gente boa, gente honesta, gente trabalhadora, gente de bem, que sonha, acredita, mas que cada qual invoca o seu Deus e se perde na crise. Há milhares e milhares de ídolos no mundo recebendo adoração. A falarmos do verdadeiro Deus a essas pessoas, elas respondem: eu sei quem é Deus. Será? Será? Aprendam uma coisa, prestem atenção. Quando adoramos ao Deus verdadeiro, Ele nos transforma. 2 Coríntios 3,18. Mas quando adoramos a um ídolo, Ele nos deforma.
Salmo 115, 8, 135, 18. Vou repetir. Quando adoramos ao Deus verdadeiro, Ele nos transforma, mas quando adoramos a um ídolo, Ele nos deforma. A. W. Tozer afirma que nós nos tornamos aquilo que amamos. Entenda, o único Deus verdadeiro é Criador, fonte de tudo que existe, está no verso 24. É Senhor do céu e da terra, onipotente, limitado no espaço, é transcendente, não carece de coisa alguma criada pelo homem, pelo contrário, é Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo o que precisamos. Entenda, Deus é o Senhor de tudo e só conseguimos servi-lo quando servimos o seu propósito e a sua obra redentora. Não precisa de nada que é nosso, mas quando nos pede, filho meu, dá-me o teu coração, Provérbios 23, 26, está simplesmente querendo devolver a nossa vida, a vida que vale a pena. Ele quer que tenhamos vida de fato abundante, pois não há vida fora dele. Vejam, Paulo anuncia aos atenienses que toda vida tem origem nele, está no verso 25, e toda vida depende dele, está no verso 28. Existe luz porque Deus diz, haja luz, Gênesis 1:3. A terra é produtiva porque Deus diz, produza, Gênesis 1:11. A vida na terra porque Deus disse, apareça, Gênesis 1:6 a 25. E todas as coisas vieram à existência pela palavra de Deus. Observem que ao anunciar Deus e o homem, o apóstolo vai mostrando-lhe Deus, que não é o mesmo Deus que o mundo está adorando, que o Deus da Bíblia não é o mesmo Deus das expressões corriqueiras, ditas sem pensar, Deus te abençoe, Deus te guarde, graças a Deus, se Deus quiser. Estes nos parece ser um Deus para cada mente, conveniente para cada adorador. Paulo, discorrendo sobre Deus e raça humana, afirma que de um só Adão fez a raça humana, está no verso 26. E Paulo continua, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar, verso 26. Assim o fez para que o homem o buscassem, e talvez, tateando, pudesse encontrá-lo, embora não estejam longe de cada um de nós. Verso 27. O propósito da vontade de Deus é criar o desejo no homem de buscá-lo. Mesmo que tateando, muitos não conseguem encontrá-lo. Mesmo sendo ele onipresente, está em todo lugar e ao nosso alcance. Sabe por quê? Pois certamente já encontraram outro Deus e são satisfeitos, ficando assim desconhecido o Deus verdadeiro. Existe aqui um alerta para nós, para que não aconteça conosco ao semelhante. Sabe, as coisas de Deus são tão boas que só ficamos com ela. Nós ficamos com o louvor, ficamos com a mensagem, ficamos com os irmãos, ficamos com o ambiente, simplesmente alcançamos o quintal de Deus e não a Deus. No verso 30, Paulo diz que no passado Deus não levou em conta a ignorância, ou seja, enquanto as pessoas não sabiam que Deus é vivo, poderoso, Senhor do universo, que fez a raça humana de um só, Ele não executou o seu justo julgamento até a presente situação, porque está tomado de amor pelo ser humano e quer relacionar-se com ele de forma prazerosa. Deus não quer o homem fazendo coisas para ele como obrigação, dar dízimo, oferta, ir a culto. Deus quer fazer parte das nossas fraquezas, limitações, tristezas, alegrias. Quer estar conosco onde quer que estejamos. Afinal, Ele é Emanuel, que é Deus conosco. Amados, pensando sobre esse Deus Emanuel, me veio à lembrança a pregação de João Batista, relatada lá em Lucas 3, onde ao proclamar o batismo de arrependimento, ressaltou que em Jesus Cristo teríamos um batismo ainda maior, que é o batismo com o Espírito Santo. E no caso, ao ser indagado de forma clara em como devemos proceder, ele passou a dar orientações práticas, mas de profundo alcance espiritual.
A multidão, ele disse: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Lucas 3:11. Ou seja, exortou solidariedade. Aos publicanos, ele disse: não cobreis mais do que o estipulado. Lucas 3:13. Em suma, se afastem do oportunismo. Aos soldados, ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa e contentai-vos com o vosso soldo. Lucas 3:14. Ou seja, não sejam gananciosos e corruptos, sejam íntegros. Percebe? Que são lições práticas que demonstrarão quem efetivamente mora em você, no seu coração. Quem é o teu Deus? O verdadeiro? Emanuel? Ou outro que vai te levar ao desespero e morte? Conta-se que 6 homens ficaram presos numa caverna por causa de uma avalanche de neve. Teriam de esperar até amanhecer para receber socorro. Cada um deles trazia um pouco de lenha e havia uma pequena fogueira ao redor da qual eles se aqueciam. Eles sabiam que se o fogo apagasse, todos morreriam de frio antes que o dia clareasse. Chegou a hora de cada um colocar a lenha na fogueira. Era a única maneira de poderem sobreviver. O primeiro homem era racista. Ele olhou demoradamente para os outros 5 e descobriu que um deles tinha a pele escura. Então raciocinou consigo mesmo: aquele negro? Jamais darei minha lenha para aquecer um negro. E guardou, protegendo-a dos olhares dos demais. O segundo homem era um rico avarento. Estava ali porque esperava receber os juros de uma dívida. Olhou ao redor e viu um homem da montanha que trazia sua pobreza no aspecto rúde do semblante e nas roupas velhas e remendadas. Ele calculava o valor da sua lenha e, enquanto sonhava com o seu lucro, pensou: eu? Dar minha lenha para aquecer um preguiçoso? Nem pensar. O terceiro homem era negro. Seus olhos faiscavam de ressentimento, não havia qualquer sinal de perdão ou de resignação que o sofrimento ensina. Seus pensamentos eram muito práticos. É bem provável que eu precise dessa lenha para me defender. Além disso, eu jamais daria minha lenha para salvar aqueles que me oprimem. E guardou sua lenha com cuidado. O quarto homem era um pobre da montanha. Ele conhecia mais do que os outros os caminhos, os perigos e os segredos da neve. Então pensou: essa nevasca pode durar vários dias, vou guardar a minha lenha. Já o quinto homem parecia alheio a tudo. Era um sonhador. Olhando fixamente para as brasas, nem lhe passou pela cabeça oferecer a lenha que carregava. Ele estava preocupado demais com as suas próprias visões ou alucinações para pensar em ser útil. O último homem trazia nos vincos da testa e nas palmas calosas das mãos o sinal de uma vida de trabalho. Seu raciocínio era curto e rápido: esta lenha é minha, custou o meu trabalho, não darei a ninguém, nem mesmo o menor graveto. Com esses pensamentos, os 6 homens permaneceram imóveis. A última brasa da fogueira se cobriu de cinzas e finalmente apagou. No alvorecer do dia, quando os homens do socorro chegaram à caverna, encontraram 6 cadáveres, congelados, cada qual segurando um feixe de lenha. Olhando para aquele triste quadro, o chefe da equipe de socorro disse: o frio que os matou não foi o frio de fora, mas o frio de dentro. A pergunta é: nesses dias o teu coração está aquecido com o Espírito Santo do Senhor? Só você pode responder essa pergunta. Mas só teus atos demonstrarão a verdade. Entenda de uma vez por todas: temos um Deus que esvaziou-se de toda a sua glória, se fez homem com um desejo de que aceitemos o que ele veio fazer aqui na terra, salvar a humanidade, e que lhe entreguemos o que é devido, honra e glória, crendo exclusivamente nele. Vejam, o cerne do discurso de Paulo em Atenas nos serve ainda hoje, quase 2000 anos depois de ser proclamado. O apóstolo
No verso 30 aponta de uma forma clara, a partir do momento que estava conhecendo quem era o verdadeiro Deus, que Deus ordenava que todos, em todo lugar, se arrependessem. Não era para que acrescentassem um novo Deus dentre os outros deuses, mas para abandonasse toda a falsa religião, toda a idolatria, para que encontrassem em Cristo a plena revelação que nos transforma. Eu já vou concluir. Encerrando o discurso, Paulo lhes fala que o Deus verdadeiro estabelecer um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, Jesus o Deus, e que havia dado provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Note, quando os atenienses ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram. Era uma novidade que os chocava, mas alguns se juntaram a Paulo e creram. E você? Quanto a essa verdade que anuncia agora, vai zombar ou vai crer? Entenda, Deus não quer ser presenteado, nem ser aplacado em sua ira, mas ser conhecido. Amados, muitos hoje, diante da pandemia, têm medo da morte e me perguntam: você não tem medo da morte, Dionísio? Eu respondo: quem tem esse Deus verdadeiro não tem que temer. Como diz Paulo, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É assim, se eu deitar hoje e acordar amanhã, Deus está comigo. Se eu deitar hoje e não acordar amanhã, eu estarei com Deus. Tanto faz. Simples assim? Sim, simples assim. Vamos orar? Senhor, bem sabemos que o Senhor se revela a quem quer. Por isso te pedimos nesse instante que por teu Santo Espírito, Senhor, se revele a todos que ouviram essa mensagem. Pai, nos faça ter neste momento difícil pelo qual toda a humanidade está passando, uma fé prática e clara que demonstre quem efetivamente habita em nós. Que o arrependimento nos conduza à aliança com Jesus. Que não nos dobremos à pandemia, não nos dobremos a nenhum ídolo alimentado em nossos corações, mas somente ao teu senhorio. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém?